Eu convido você a abrir sua Bíblia, nós estamos estudando aí sobre seitas, outras religiões, né? E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2. Enquanto você está abrindo aí, os irmãos, deixa eu só fazer um feedback aqui, em relação ao som. Não é para ter interferência, né? A Vera está colocando aqui. Depois, por favor, outros irmãos me dê aí um feedback em relação ao som da transmissão, para que a gente tente aqui organizar, mas não é para ter interferência nenhuma, porque a gente está usando um cabo direto aqui da mesa de som. Então, depois, por favor, só coloque aí para que a qualidade da transmissão melhore. Enquanto isso, também quero agradecer a presença da Vânia, presbítero Dimas, da Margarete Grião e toda a família. Tá bom? Também o Fábio Magno, a Daiane. Obrigado, Mayra. Deus abençoe, então. Abriu, então, irmãos, Colossenses, capítulo 2, do verso 8 até o verso 15. Vamos ler todos juntos, aqueles que estão com a revista atualizada. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ok? Então nós temos aqui essa ideia inicial que o apóstolo Paulo nos apresenta, chamando a atenção para o cuidado, para que ninguém venha nos prender, venha nos enredar, primeiro com sua filosofia e com as vãs sutilezas, com as tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós vimos a semana passada que uma das características das seitas é justamente minimizar a obra de Jesus e colocar sempre algo a mais para, em somatória aquilo que Jesus fez, ou até mesmo em substituição aquilo que Jesus fez, nos conduzir para, entre aspas aqui, a verdadeira redenção. Então a Bíblia diz, por exemplo, que conhecereis a verdade vos libertará. Que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que as seitas vão dizer assim, olha, não é suficiente. Você conhece a verdade te liberta, mas você precisa participar do culto da libertação, porque se você não participar do culto da libertação, aquilo que Jesus fez na cruz não é suficiente. E aqui Paulo diz, olha, cuidado, não deixa ninguém te enredar com essas filosofias, com tradições de homens, com o rudimento desse mundo, que despreza aquilo que Cristo fez na cruz. Ele cravou na cruz a dívida, cancelou a dívida que nós tínhamos. A obra de Jesus é suficiente para
aniquilar com a condenação. Aquilo que Jesus fez por você e fez por mim na cruz do Calvário é mais do que suficiente. E ele envergonhou os principados e as potestades, desprezando-as na cruz e triunfando sobre eles na cruz, sobre o pecado e sobre Satanás e os seus demônios. E aí você chega na seita e ele fala assim, então, porque essa questão de Satanás é um bicho complicado, porque você precisa desse culto de libertação, participar da campanha dos 352 domingos, você tem que participar da oração forte dos 624, senão você não consegue ser libertado. Então você tem que vir de sexta-feira, porque sexta-feira é um dia espiritual muito forte, é o dia que o centro de macumba está funcionando, então é o dia que a gente tem que vir, fazer uma oração forte, o pastor vem de terno branco, com gravata cor-de-rosa, porque aí o negócio funciona. Irmãos, cuidado, ninguém vos venha enredar com essas bobagens, com essas filosofias, com essas tradições de homem. Jesus fez mais do que o suficiente na cruz. Porque além de nos tirar da condenação, ele ainda envergonhou os principados e potestades. Ele é a plenitude da divindade. Se Jesus não consegue resolver o nosso problema da condenação e das questões espirituais, ninguém mais pode. Não vai ser culto de libertação, não vai ser pastor colocando mão na sua cabeça, expulsando o demônio da sua vida, não vai ser o cara te induzindo a cair num culto aí emocional, que vai resolver o seu problema. Se Jesus não consegue resolver, então esquece. Mas Paulo diz, Jesus resolveu. É mais do que o que nós precisamos. Então, cuidado. E na sequência, dá uma olhadinha a mais aí comigo, a partir do verso 16. Ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça juiz ou árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o conhecimento que procede de Deus. Veja que outra situação que a seita nos apresenta, além de tentar substituir a obra de Cristo, são práticas também somadas como essenciais para a salvação. Então o que ele diz? Olha, você não pode comer presunto, não pode comer carne de porco. Não pode comer. Isso é pecado, você vai para o inferno se você comer presunto. Você não pode tomar café. É lógico que você não deve tomar café demais, isso é verdade, né? Mas você não pode tomar café. Você não pode sarapatel. Não. Você não pode, o que mais? Buchada. Não, buchada, isso aqui vai para o inferno com caixão e tudo, você comer buchada. Meu amigo, Paulo fala, cuidado, ninguém vos enrede com essas coisas. E ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida. Você bebe Coca-Cola, vai para o inferno. Você bebe café, vai para o inferno. E aí ele continua dizendo, ou dia de festas. Você não guarda finados? Não. Você faz churrasco na sexta-feira da paixão? Eu faço e convido todo mundo ainda. Aproveito que a carne está mais barata nessa época. O peixe fica caro, a carne fica barata. Então você faz churrasco na sexta-feira da paixão? Faço. Você ouve rádio no sábado da aleluia? Sim, aproveito para fazer uma festa. Porque não é guardar isso que vai me levar à salvação. E aí ele diz, você não guarda o sábado? E veja aqui que ele pôs sábados no plural, porque refere ao sábado cerimonial
o sábado relacionado aos feriados das festas judaicas, o primeiro dia da festa do Pães Asmos, o sétimo dia de Pães Asmos, o dia de Pentecostes, Rosh Hashanah, né? A festa das trombetas, primeiro dia da festa dos tabernáculos, o sétimo dia. Então, são feriados religiosos para o judeu. Você não guarda isso? Você não guarda esses sábados? Não. E os sábados, por isso que ele pôs plural, que refere-se também a um sábado semanal. Você trabalha de sábado? Você não guarda o sábado, ou não guarda no contexto agora cristão, o domingo como se fosse o sábado cristão? Meu amigo, ninguém te julgue por conta disso. E não é isso que vai te conduzir para o céu. O que conduz para o céu é a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, pagando e cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. E que ele ali envergonhou Satanás e os seus anjos, seus demônios, melhor dizendo, na cruz. A obra de Jesus é definitiva. Ninguém vos enrede, ninguém vos aprisione em práticas, pensando que o guardar de determinadas liturgias, ou de determinadas datas, ou de abstinência de determinados alimentos, é que vai te conduzir para o céu. Nada disso. As nossas obras não são suficientes para nos conduzir a alcançar o padrão de Deus. Jesus Cristo na cruz do Calvário fez isso. Só que veja, as filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens tentam nos enredar. E tem muitas seitas que vão enfatizar isso. Elas vão trazer uma visão diferente, contrária àquela que Cristo revela nas Escrituras. Ela vai te apresentar algo diferente daquilo que procede de Deus, que não está na palavra do Senhor. Ela vai te conduzir a guardar ritos, práticas, observar datas, determinados alimentos ou abstinência desses, proibir determinadas práticas e autorizar outras que a palavra também não fala nada disso, de modo a te enredar. Então, como que eu me livro dessas situações das seitas e outras religiões? Somente a Sagrada Escritura. Pastor, mas eles usam as Escrituras para fundamentar as suas heresias. É fato. Então você tem que ter a Bíblia, e somente a Bíblia, e a Bíblia ser a única fonte da própria interpretação dela. Esse é o principal princípio. A Bíblia interpreta a Bíblia. Veja o que ele diz aqui ainda, na sequência aí, do verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, essa questão da autopiedade do herege, do falso, é algo fantástico, né? Porque Satanás, como a gente já disse em outro momento, o Satanás não vai te aparecer vermelho de chifre e tridente na mão, ele vai aparecer bonitão para você. Ele vai aparecer de uma maneira que vai te agradar. Porque se ele aparecer com a cara que ele tem, obviamente que você sai correndo. E o herege, o falso mestre, o falso profeta, ou aquele que defende as seitas, as heresias, ele vai ser o mais carismático possível. Ele não vai confrontar. Ele vai tentar te conduzir, mas ele vai te abraçar, ele vai te pegar no colo, vai te beijar no canto da orelha. Ele demonstra uma humildade, uma falsa piedade. Por isso eu já falei para os irmãos aqui, toda vez que menciono isso eu faço questão. O cara é muito santo, ele tinha que estar no céu. O cara é muito piedoso. Você olha para o cara lá falando, meu Deus, que cara piedoso. De duas uma, é um fantasma, porque ele já morreu. Porque se o cara tem a plenitude da santidade, ele devia estar no céu, ele não tem que estar aqui.
Nós estamos em processo de santidade. É lógico que vamos caminhar e lutar pela prática da santidade todo dia. Mas, irmãos, é luta. A justificação é aplicada instantaneamente, mas a santificação é um processo. Então, o cara que é muito santo, muito piedoso, você abre o olho com esse cara, que esse cara vai te dar um tombo. A pessoa tem que ser justa. A justiça tem que ser uma característica do cristão, ponto. Mas você vai ver esse cara lutando contra o pecado dele. Você vai ver esse cara, inclusive, pedindo perdão em alguns momentos. Faz parte do crescimento dele em Cristo. Agora, o herege, o cara se veste de uma roupagem de santidade, de piedade extrema, né? E cria um personagem. E chega a ser até ridículo, porque não dá para enganar todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí, de vez em quando, o chifrinho aparece. De vez em quando, a máscara está lá, mas o chifrinho aparece. Aí ele fala, irmãos, perdoe, eu estava na carne. O dito do cara é esse. Me perdoe, eu estava na carne. Agora não, agora eu voltei para o Espírito de novo. Agora eu estou na paz de novo. Falso, miserável. Cuidado, pretextando humildade. Culto dos anjos. Coisa que vai além das Escrituras. Aí o cara vai, né, para tudo quanto é prática de espiritualização, de espiritualizar as coisas. O que mais que diz aí? Baseando-se em... O que está escrito? Em visões. Veja, a base dele não está nas Escrituras, está nas experiências. Lembra que nós falamos das experiências? O foco dele está em experiência. Eu tive uma visão, pareceu um anjo. E ele me mandou dizer. Não diga nada, meu amigo. Aquilo que nós precisamos receber de Deus já nos foi dado. O período revelacional já fechou. A última revelação dada por Jesus Cristo, o Apocalipse, diz que não acrescenta nada, não retira nada. Então, essas pessoas que se colocam como pretexto de humildade, de espiritualidade, e que vai te trazer uma nova... eis que o Senhor manda te dizer. Fala, mas não, cala a boca, Deus não mandou dizer nada. Se eu quiser saber o que Deus quer me falar, eu vou ler na Bíblia. E outra, nós vivemos dentro de um contexto que o Espírito Santo habita no verdadeiro crente. O Espírito Santo habita em você. Então, se Deus quer falar com você, Ele vai falar direto no seu coração, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele não precisa mandar recado. No período profético, dentro daquele período revelacional, Deus falava através dos profetas, porque o Espírito Santo vinha sobre determinados homens por um determinado tempo, agia sobre o seu povo, mas não habitava com eles. Agora não, é diferente. E as pessoas ainda hoje estão enredadas nessas filosofias, nessas tradições, nessas inclinações aparentemente espirituais, que baseiam a sua vida cristã em sonhos, em visões, e não nas Escrituras, não naquilo que procede de Deus, não em Cristo, que é a plenitude da divindade, que nos revelou tudo aquilo que nós precisamos saber. E o ser humano, ele é uma fonte de idolatria, né, irmãos? Você apresenta, olha, é só as Escrituras, só Jesus salva. Ele fala, não é possível, tem que ter um negócio a mais. E aí ele inventa. Aí vende o sabonete do lavandeiro para lavar os seus pecados. Meu amigo, o que Jesus fez na cruz então? A vassoura não sei de quem para limpar. Porque pega lá a parábola da mulher para achar a dracma perdida, varreu a casa. Aí ele te vende a vassoura da mulher, da dracma. Uma vassoura que paga 30, ele te vende por 1.000. Porque ele orou sobre a vassoura agora, jogou um óleo lisa lá, um soia da vida e ungiu a vassoura. E as pessoas estão atrás disso.
A criatividade do herege é fantástica. Isso aí nós temos que tirar o chapéu para os caras, porque os caras são... O dia que eles descobrirem a armadura de Deus, começar a vender capacete da salvação, escudo da fé. Na hora que for vender tudo aquilo que está ali na relação, dentro da metáfora que Paulo faz, meu amigo, você é empresário, se quiser aproveitar da fé simples dessas pessoas que ao invés de buscar a Deus, buscam os homens, você vai ficar rico. Começa a fazer o capacete da salvação para vender. O escudo da fé. A cinta da justiça, já pensou? Vai ser... Para com isso, cuidado, não deixe. A ideia de Paulo é, cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Que ninguém venha te aprisionar com essas bobagens. Seja pautados na tradição, sejam pautados na experiência, sejam pautados até mesmo em culto de anjos, mesmo que apareça um anjo aqui. Mesmo que porventura aconteça uma manifestação, irmãos, de um anjo aparecendo aqui. Fique com as Escrituras. Eu sei que eu sou um anjo bonitão, mas mesmo, não me considere assim. É na palavra, aqui que está o foco. Desse modo, então nós chegamos aqui, eu vou passar os slides que nós já trabalhamos, né? Tratando aqui o porquê estudar sobre seita, da onde vem a seita, e nós começamos a tratar aí, falar da questão das características. E vimos na semana passada, até aqui, se não me engano, que declara que a seita, ela guarda um fato da lei cerimonial, ou vai guardar o sábado, ou não pode comer determinada coisa, ou tem que apresentar criança. Lembrando que essa questão da apresentação de crianças fazia parte da lei cerimonial, foi cumprida em Cristo. Tanto é que você tinha que matar lá um cordeirinho ou 2 rolinhas, estava relacionado ao holocausto. Essa prática de apresentar crianças, ao invés de aplicar o sinal da aliança sobre as crianças, irmãos, isso aqui, eu não vou dizer que é heresia no sentido de muitas igrejas que fazem isso, mas é uma falha, é um erro de prática e de interpretação. Porque se você ressuscita uma vírgula que seja da lei cerimonial, você está jogando a obra de Cristo na lata do lixo. Né? Aí para aqueles, os críticos de plantar, então se ressuscitar uma vírgula da lei cerimonial, então nós não podemos nem o batismo, porque substituiu a circuncisão estava na lei também, e nem o dízimo. Mas se você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que a circuncisão foi um sinal que Deus deu muito antes da lei cerimonial. A lei cerimonial só sistematiza isso depois. Foi dado para Abraão, e quem deu a lei cerimonial foi Moisés. É só uma questão de linha do tempo, você vai ver que é muito tempo antes. E a questão dizimal é a mesma coisa. Quem apresenta ofertas e quem apresenta dízimo, você tem desde Gênesis 4 a ideia de apresentar uma oferta ao Senhor. Depois você tem o próprio Abraão apresentando o dízimo ao Senhor através de Melquisedeque. O rei sacerdote que não tem linhagem e que aponta para uma manifestação teofânica de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Então veja, aquilo que realmente refere-se à lei cerimonial foi cumprida. Você precisa oferecer holocaustos hoje? Não. Você precisa pôr ofertas pacíficas de manjares? Não. Se você quiser levar um manjar em casa, eu aceito, mas para o Senhor não precisa. E todas as outras características ou práticas de lei relacionadas à lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Se eu ressuscito qualquer detalhe da lei cerimonial,
eu estou dizendo, aquilo que Cristo fez na cruz não é suficiente. E é por isso que eu preciso guardar esse ponto da lei cerimonial. Por isso que nós tratamos, inclusive semana passada, eu falei questão de como que eu guardo o domingo. Eu guardo o domingo na perspectiva moral. Porque o guardar o sábado, um dia na semana, dentro da lei moral, isso permanece. Que é o princípio de me igualar a todos, de deixar um dia para demonstrar a minha dependência do Senhor. Por isso que eu não trabalho nesse dia, eu não tenho nenhum vínculo financeiro ou comercial nesse dia. E que a minha vida é voltada, portanto, para a glória, a honra, a exaltação, o testemunho de Jesus. Ou da palavra de Deus, ponto. Ah, você não trabalha de domingo? Mas pô, domingo é o dia que mais vende. Vocês sabem que eu tive um período na minha vida, mesmo como pastor, que trabalhei secularmente, justamente para a manutenção da família, né, diante da plantação de uma igreja. E eu tinha um comércio ficava na frente do mercado municipal lá em Jaboticabal, que era o dia com maior movimento. Comercialmente falando, era o melhor dia para se vender ou para se fazer comércio. Então você fecha esse dia na perspectiva moral, de saber que a sua manutenção não vem do melhor dia do comércio, mas vem do Senhor, que é quem cuida de nós. Então, são esses princípios que você tem que colocar em dia a dia. Guardar o dia do Senhor na perspectiva moral, mas não na perspectiva cerimonial. Tudo bem até aqui, irmãos? Além disso, cumpre uma determinada tarefa ou alvo. Você tem que fazer determinada coisa, você tem que vender tantos livrinhos. O evangelismo não é algo natural, não faz parte da sua vida o evangelismo para a seita. O evangelismo para a seita é um alvo, é uma meta a ser cumprida. O testemunho de Jeová ele tem que vender não sei quantos livrinhos, ele tem que fazer não sei quantas visitas, ele tem que apertar não sei quantas campainhas, tem que pentelhar o domingo dos cristãos, ele tem metas para ele cumprir. Já que ele guarda o sábado, então ele te atrapalha no domingo. Né? É mais ou menos isso. Agora isso é algo que você não faz, aí tem lá o ranking. Vai no salão, está um ranking lá, quem vende mais, quem visita mais, quem vendeu mais sentinela. Quer dizer, a prática de evangelização, vamos assim dizer, é motivada pelo alvo, pela missão, pela tarefa, por aquilo que foi determinado pela própria seita. Né? É como se nós determinamos, irmãos, cada um de nós temos que evangelizar 5 pessoas. Como se fosse meta. Não, cara, você vai viver o evangelho. E aí, se você tem contato com 5 pessoas só durante toda a sua vida, então essas 5 pessoas, obviamente, vão ser evangelizadas. Mas se você tem contato com 500, vão ser as 500. Não tem que te colocar uma meta. Porque você vive Cristo, você vive o evangelho. Vai ser natural compartilhar do amor de Deus para as pessoas. Não é fruto de um alvo, de uma meta que a igreja coloca para você atingir. Essa estratégia é até perigosa. Né? Cuidado. E aí, então, nós falamos que age de acordo com os pilares dessa nova religião, né? Pegamos o islamismo, por exemplo, né? Então, lá os 5 pilares, se você cumprir os 5 pilares, acabou. Você está no céu com 70 virgens. Olha que coisa louca. Pronto, acabou. Tá certo? Agora as mulheres não sei o que vai fazer no céu, porque o benefício é só para os homens, não é verdade? E a piada clássica, né? Você sabe por que o islamismo cresce tanto entre os homens ao invés do cristianismo? Né? A piadinha. É porque lá eles prometem no mínimo 7 virgens para cada homem. E o cristianismo promete uma coroa. Então, as pessoas acabam não aceitando muito, né? É só para não perder a piada, tá, Marco? Mas vamos lá, irmãos. Viveu de acordo com os pilares, obviamente você vai para o céu. Exige comprar e investir recursos financeiros como meio de salvação. E declara que só há salvação através das seitas. São sectaristas. Ah, se você não é dessa seita, então você não vai para o céu. Se você não é dessa igreja, você não vai para o céu. Vamos caminhar então. Então as seitas e as falsas religiões, irmãos, surgem
por uma série de fatores. Pastor, por que surgem seitas? Por que existem essas seitas? Por que nascem essas heresias? Vamos lá, vamos pontuar aqui. Primeiro, insubmissão e rebeldia, que é pecado propriamente, e vaidade dos líderes. As pessoas, ao invés de submeterem ao padrão bíblico, elas se colocam dentro da vaidade. Não, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo. A minha visão de mundo, a minha cosmovisão é a única certa e correta, e eu vou alcançar e vou solucionar o problema dessa humanidade. Então, você vai ver que tudo é, como diz Salomão, né? Tudo é vaidade. Esse ponto é importante, irmãos. Paulo vai tratar disso, né? Que muitos daqueles que se levantavam e que andavam por caminhos de falsos mestres, faziam por conta do seu próprio desejo. Sórdida ganância, para benefício próprio. As pessoas não querem ver o que a Bíblia diz. A pessoa quer ver na religião ou na instituição religiosa um trampolim para o sucesso pessoal. É uma oportunidade para alavancar a sua situação pessoal e social, inclusive. Esse é um perigo dentro de qualquer igreja, né? A gente costuma dizer que assim, em períodos de crise financeira, a vocação pastoral aumenta. Não tem emprego, está difícil, uma situação complicada. Eu vou para o seminário. Mas por quê? Por que você vai para o seminário? Não consigo emprego, não tem dinheiro para pagar a faculdade, pelo menos o seminário a igreja paga para mim, eu vou para lá. E outra, já saio, já empregado, né? Porque vai ter alguma igreja aí que vai me aceitar. Se não, o presbitério me aguenta aí um tempo. Então, tem esse perigo. Primeira coisa que você tem que ver em relação à vocação, irmãos, e o presbitério falha nesse sentido, porque, na verdade, os conselhos das igrejas, né, falham nisso, porque quem tinha que acompanhar o candidato por, no mínimo, 3 anos, é o conselho da igreja. O conselho não faz. Aí manda para o presbitério. Aí o presbitério, numa reunião, tem que decidir se o cara é vocacionado ou não. Aí o presbitério fica, puxa, e agora? Aí, geralmente, o presbitério fala, se o conselho está mandando, vamos confiar no conselho. Aí manda o cara para o seminário. Aí sai um tranqueiro de pastor aí, que está lotado. E não preciso eu falar. Você olha aí, você tem várias histórias. Você fala, meu Deus, o fulano agora é pastor. E isso acaba com a história da igreja, com o testemunho da igreja. Ou quando você vai olhar, por que você foi ser pastor, pastor? O que o senhor deixou para ser pastor? A maioria deles não deixou nada, era falta de opção mesmo. Ou porque queriam essa ascensão social dentro da igreja. Um dos grandes problemas da igreja, principalmente da igreja pentecostal, o sistema presbiteriano, ele acaba ainda nos trazendo uma certa segurança. O cara tem que ficar 3 anos na igreja como aspirante. Depois ele fica como candidato ao presbitério, e aí depois ele vai passar pelo seminário, mais 4 anos. Então nós estamos falando aí de nada, no mínimo de 7, e dependendo do caso, a 10 anos para o cara ser um pastor. Então esse sistema aqui já desanima muita gente. Agora no sistema pentecostal, depende do pastor presidente. Se você caiu na graça do pastor presidente, ele te ordena e coloca você de pastor. E aí o que acontece? Entra uma questão mais sociológica, antropológica, né? Onde o cara faz um plano para que a liderança da igreja, ou no caso, o cabeça da igreja, que é o pastor, possa ordená-lo. E aí o cara se vende a maioria das vezes. Prega aquilo que o presidente quer que prega, faz aquilo que o presidente quer
faça, dá ofertas. O pastor presidente, ele vai nomear o cara presbítero, diácono ou pastor, dependendo de quanto você também dá de oferta para a igreja. E aí vão surgindo, irmãos, igrejas e seitas e heresias pautado nessa metodologia. E aí o que acontece? A partir do momento que aí o presidente ordena aquele cara que investiu lá, que tá, aí o cara chega para o presidente, ó, o senhor precisa me mandar para uma congregação maiorzinha, porque ó, o senhor sabe o tanto já que eu já investi aqui no ministério. O senhor sabe o tanto que eu investi no ministério. Agora o senhor me manda lá para uma congregaçãozinha lá no pé da serra lá, meu amigo, só com um pescadorzinho lá, eu vou ganhar, o senhor me põe numa congregação maior. Então fica uma situação até mais comercial do que propriamente bíblica. E aí o que acontece? O pastor fala, então tu faz o seguinte, ó, eu vou alugar lá a igreja sede vai alugar lá durante 6 meses um prédio para você, você se vira, meu amigo. Depois dos 6 meses é contigo. Cara, o cara vai pregar o que você quer ouvir, porque ele tem que encher aquele negócio em 6 meses, porque senão depois de 6 meses ele não tem dinheiro para pagar o aluguel. E seria uma vergonha muito grande ele ter que ir para uma congregação menorzinha. Não, ele quer, de tempos em tempos, ser indicado para uma congregação maior. Veja, a vaidade. E aí o que acontece? Esse cara às vezes começa a pregar e a igreja começa a encher por conta da pregação dele, nada de fidelidade bíblica, mas por conta da metodologia dele, aí ele se revolta contra o pastor presidente e abre um ministério para ele. Não é assim que acontece? Aí ele abre o ministério dele. Ministério. Ele dá um nome qualquer lá. Aí põe o nome qualquer e põe lá, Ministério Bueno de Andrade. Pronto. Aí segue a vida. Então por que surge seitas, heresias e um monte de história? Submissão, rebeldia, o pecado, a vaidade dos líderes. O que mais? Por que surge? Despreparo espiritual dos seguidores. Quando você não tem a segurança das escrituras, irmãos, a heresia, a seita, ela vai se instalando. E as pessoas que não têm um conhecimento bíblico suficiente, ela vai ser conduzida pela heresia. Ela vai ser levada pelo vento. Para onde o vento soprar, ela vai. E aí você pega pessoas, até mesmo dentro de um contexto de igreja cristã, que já passaram por um monte de modismos. Quando surge lá um movimento, sei lá de intercessão e oração, expulsando demônio, mapeando o Brasil para decretar os demônios territoriais, o cara está dentro. Aí aparece lá um movimento de batismo, o segundo batismo, batismo espiritual, de ministrar para o cara, as pessoas falarem línguas e terem dons carismáticos. O cara, opa, agora eu sou dessa. Aí aparece G12, o cara está dentro. Aí aparece igreja, pequeno grupo, está dentro. Meu amigo, o cara não tem base de estratégia bíblica, quer viver o evangelho. O cara precisa ficar inventando moda e vivendo de modismos. E esse despreparo espiritual, aí o que acontece? Você começa a criar grupos, muitas vezes, divide, isso é marxismo dentro da igreja, né? Você divide a unidade. Esse sistema de pequenos grupos, irmãos, tem funcionado em alguns lugares, mas isso é um tiro no pé. Porque quando você quebra a unidade da igreja e cria pequenos grupos, nos 10 primeiros anos dá certo. Depois de 10 anos você vai ver
Quantos pequenos grupos você tiver, são quantas divisões essa igreja vai ter. A igreja é o corpo. Quando você começa a separar, culto de jovens, culto de criança, né, culto infantil, aí daqui a pouco você tem culto de idosos, dali a pouco você tem culto de casais, dali a pouco você tem culto de homossexuais, porque você vai dividindo, vai seccionando. Aí dali a pouco você só tem igreja de idosos, não é só o culto, começa só com o culto, mas dali a pouco você só tem igreja de idosos, igreja não sei do que, igreja não sei da conta, igreja que aceita isso, igreja que aceita aquilo. Despreparo. E a pessoa que não tem um conhecimento bíblico, não tem uma fidelidade escriturística, ela vai ser conduzida por esses líderes aí. E aí elas vão sendo instrumentos ou para manchar aquilo que já era correto, desviar, fazer o desvio dentro da igreja, ou vão acabar indo para alguma seita ou inaugurando alguma seita. Ok? O que mais? Ação e engano do próprio Satanás. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ter aí a parábola do joio. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei em celeiros. E lá no verso 36, você tem a explicação da parábola do joio. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é quem? O diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos que, por que surge, né, falsas religiões, seitas, heresias dentro da igreja? Porque o próprio Satanás coloca isso. E aí nós temos a realidade que dentro da igreja nós teremos joio e teremos o trigo. E que somente na consumação do século nós vamos ver aí quem é de fato escândalo, quem é realmente trigo e quem é joio. Então vai ter muita gente dentro da igreja cristã, irmãos, que vieram para a igreja com a motivação errada. Não foram chamados ou não foram plantados pelo Senhor. E por isso, quando a igreja ela usa estratégias que não são a estratégia bíblica de apresentar a verdade, de anunciar o evangelho inteiro,
e não somente parte do evangelho, mas o evangelho todo, a todo homem, a todo tempo, e eu tenho batido nessa tecla com vocês, que o papel da igreja é pregar o evangelho inteiro, todinho, a todos os homens, em todo o tempo. Porque se eu prego só no primeiro domingo o evangelho todo, mas aí no segundo, terceiro e quarto domingo do mês, aí eu venho e trago um negócio aí só para ludibriar a turma, também é o tempo todo, como é que o Roberto fala? Todo o tempo todo, essa é a ideia. E o evangelho inteiro. Só que aí quando a igreja usa como estratégia apresentar somente aquilo que agrada ao homem e não confronta, a própria igreja acaba atraindo para si o joio. A própria igreja traz para dentro dela o tranqueira, que não quer mudança de vida, que não quer se prostrar diante de Jesus, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que realmente não recebeu a justificação, a redenção, que não passou pelo processo do novo nascimento. Esse é o grande problema hoje das estratégias contemporâneas. Elas são focadas para agradar o coração do homem, a satisfazer os desejos e os anseios do coração humano contemporâneo, que não é se achegar a Deus e reconhecer que é pecador, se arrepender e mudar de vida. Ele quer continuar vivendo a vida de pecado, de promiscuidade, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas ao mesmo tempo numa comunidade que diz, olha, não, Deus vai te abençoar mesmo assim. Não, Deus te ama do jeitinho que você é. Você não precisa mudar nada. Absolutamente nada, não muda nada. Porque Deus é amor, todas as formas de amor, são formas lícitas de amor, e Deus vai abençoar, e Deus vai cuidar de vocês. E olha, nós vamos orar até para que um milagre aconteça. E 2 homens consigam gerar um bebezinho. Possível, meu amigo. É ridículo. Não dá para mudar essa realidade biológica. E não é porque determinada igreja diz que Deus ama e aceita qualquer tipo de prática que é verdade, porque a Bíblia não diz isso não. Veja, a estratégia errada acaba trazendo joio para dentro da igreja. Pregar o evangelho inteiro. Então por que surge muitas falsas religiões? Satanás está trabalhando para que isso aconteça. O Filho do homem, Jesus, ele vem e prega a verdade. Ele planta o trigo. Mas à noite, o inimigo, Satanás, vem e semeia o joio. E aí, você tem essa realidade na igreja. Se não toma cuidado, chega uma hora que você tem quase que um campo inteiro só de joio. Com o nome de igreja. E essa é a grande preocupação, né? Que mais que como que o diabo age, além de semear o joio, né, na plantação? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, operando sinais. Dá uma olhadinha lá em 2 Tessalonicenses. Para aqueles aí que correm atrás de sinais ao tempo todo. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar sobre o mistério da iniquidade. E da situação que o próprio Deus permite para que Satanás opere os seus sinais, os seus prodígios, para que aqueles que não amam a verdade acabam sendo enganados. Então veja aí, o verso 7 em diante.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, esse mistério da iniquidade já está em ação desde a época que Paulo escreveu aqui. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem Jesus, o Senhor Jesus, matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso está de acordo com aquilo que é dito lá em Apocalipse, né? Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e que mais? E prodígios. Vamos parar aqui. Irmãos, poder, sinais e prodígios. Satanás imita tudo aquilo que Deus faz. No início da era cristã, as credenciais do apostolado, para mostrar que aquilo vinha de Deus, foi justamente a demonstração de poder, sinais e prodígios por meio dos apóstolos. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que era credencial de apóstolo. E ele mesmo, quer ver? Marca aqui, volta comigo aqui para 2 Coríntios 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 11. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Tem-me mostrado insensato, e a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Estavam questionando o apostolado de Paulo. Tudo bem? E aí ele diz assim, ó, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Tudo bem? Então veja, no período apostólico, na transição de Jesus para os apóstolos, dentro do período revelacional, como que a gente sabia que aquela palavra veio de Deus? Dentro do período revelacional. Através dos sinais, dos prodígios e dos poderes miraculosos. Por quê? Porque Deus determinou isso. Marca aqui comigo, vai lá para Marcos 16. Vamos fazer aqui Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Verso 20. Na verdade, no verso 17, foi prometido, nós já estudamos isso, mas vou reforçar, foi prometido para os apóstolos, que se eles crescem na ressurreição de Jesus, eles receberiam sinais. E é dito aqui quais os sinais. Falaram em novas línguas, expulsarão demônios, pegaram serpente, parará. Esses sinais foram prometidos para os apóstolos, que até aquele momento não estavam acreditando na ressurreição de Jesus. Ok? Nós já trabalhamos com esse texto. Se fosse uma promessa para você, então você teria que ter todos esses sinais. Não só um ou outro, mas você teria que ter todos esses sinais. E eu já desafiei aqueles que dizem que os sinais do verso 17 é para todo crente hoje, para ir lá no Butantã, pegar uma cascavel lá e deixar dar umas picadas nele para ver se ele não morre. Mas até hoje não achei nenhum corajoso para fazer isso. Porque a Bíblia diz que se esses sinais então é para você, o verso 18 diz, ó, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Foi a segunda, o segundo desafio, né? Então se você acha que o sinal é para hoje, então vai lá no Butantã, pega lá uma jararaca, uma cascavel, você escolhe a cobra peçonhenta que você quer, e deixa ela te dar uma picada. Se você não morrer, aí você prova para mim que esse sinal era para você. Ou então vão beber um veneno, né? Você vai lá, compra lá um chumbinho lá, faz um coquetel e manda para dentro. Também não achei ninguém para fazer esse desafio, para provar que esse sinal é para nós hoje. Até por enquanto só achei gente falando em línguas. Na verdade, essa glossolalia do Chilibre canta labasteriana, canta, só isso. Que isso você vê dentro do catolicismo, você vê dentro do islamismo, você vê dentro do espiritismo,
você vê dentro de qualquer religião. Isso não é o dom que a palavra de Deus realmente apresentou lá no primeiro século. Mas veja o verso 20, que é o nosso foco. Então aqui essa promessa era para os apóstolos, tudo bem? Não é para todo crente. Então ele vai dizer assim no verso 20. E eles, quem são eles? Os discípulos, os 11, os apóstolos. Tá? Por que 11? Porque Judas já não estava mais aqui. Verso 14, dá uma lidinha no verso 14. Ó. Finalmente apareceu Jesus para quem? Os 11. Então eles são esses 11. Então eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, Jesus havia prometido isso, e confirmando a palavra por meio do quê? Dos sinais que se seguiam. Então veja, Paulo, depois que foi agregado ao colégio apostólico, diz, olha, eu dei provas do meu apostolado, eu apresentei a credencial do apostolado, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E qual que era o objetivo dos sinais, prodígios e poderes miraculosos? Confirmar a palavra, porque era um período revelacional. Eles estavam trazendo ainda ensinamentos a respeito do cristianismo e da revelação de Jesus Cristo. E Jesus cooperava com eles, permitindo que os sinais confirmassem a palavra que os apóstolos estavam apresentando. Então Paulo depois é agregado nesse colégio apostólico, como um apóstolo temporão, e ele diz, olha, eu apresentei a credencial de apóstolo, porque através da minha vida foram feitos sinais, prodígios, poderes miraculosos. Se fosse para todos os crentes, então não teríamos como saber quem era apóstolo e quem não era. Então o que é credencial? É aquilo que me diferencia dos demais. Né? Eu sempre cito isso como exemplo. Você é da imprensa. Você trabalha numa rádio qualquer, numa televisão qualquer. Para você entrar em determinados eventos esportivos, Olimpíadas, sei lá você pode simplesmente chegar lá e falar, eu sou jornalista. Pode? Não, você tem que apresentar o quê? A sua credencial, que te possibilita, então, a trabalhar naquele evento. A credencial te diferencia de todos os outros. Se Paulo diz que a credencial de apóstolo, ou o que diferenciava os apóstolos eram os sinais, prodígios e poderes miraculosos, o foco é que os apóstolos, durante o período que estava sendo confirmada a palavra, ou o período revelacional, que termina na era apostólica, foi apresentada por sinais. Fechou o período revelacional, com Apocalipse, com o fim com a morte dos apóstolos, fecha-se o período revelacional. A Bíblia está completa. Tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus já foi dito. A partir daí, o que acontece? Aí volta lá para 2 Tessalonicenses. Satanás começa a imitar o que Deus fez. E ele começa a usar os sinais, os poderes e os prodígios para apresentar algo além da verdade, para apresentar algo novo. E, portanto, aqueles que não amam a verdade, e nós sabemos que a verdade é o próprio Cristo e a própria palavra, eles vão, então, agora viver correndo atrás de sinais e de prodígios, de poderes, nesses dias. Mas a revelação ainda está aberta? Não, ela terminou com Jesus. A última revelação foi o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Os apóstolos morreram, o período revelacional fechou. Então toda manifestação de sinais, prodígios e poderes miraculosos hoje é segundo a eficácia de quem? Satanás. Sou eu que estou falando, irmãos? Volta lá para 2 Tessalonicenses, você que marcou lá. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. E essa eficácia de Satanás é de acordo com o quê? Com todo poder, sinais, prodígios. Só que da mentira, não da verdade. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor do quê? O amor da verdade, o amor da palavra, o amor do próprio Cristo, para serem salvos. E por esse motivo, pois,
o próprio Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Eles falam assim, nossa, o cara lá se diz apóstolo, e ele fez determinado sinal. Aí as pessoas vão começar a dar crédito a essa mentira. E vão reconhecer aquele cara como líder espiritual, como o guruzão, e aí nasce mais uma heresia, mais uma seita, mais uma religião. Estou sendo claro aqui, irmãos? Hoje o que está em voga é a declaração de Jesus Cristo para Tomé. Você lembra qual que é a declaração de Jesus Cristo para Tomé? Tomé falou assim para os demais apóstolos, não, eu só vou acreditar em Jesus se eu ver e tocar. Aí Jesus aparece para ele e diz assim, toca aqui, meu filho, sente aqui, fia o dedo aí. E aí Tomé, ó, Rei meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, vem cá, porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A nossa fé não está baseada nas vistas, nos sinais que você vê ou deixa de ver, mas sim naquilo que está escrito, naquilo que foi revelado. Essa é a grande diferença. O problema é que muita gente hoje tem pautado a sua fé nas vistas. E aquilo que você vê, irmãos, pode ser manipulado. E segundo Paulo, está sendo manipulado com sinais, com poderes, com prodígios da mentira, segundo a eficácia de Satanás. E Deus permitiu isso para ver se você ama a verdade, se você abraça a verdade, acolhe a verdade, ou se você vai seguir a operação do erro. Quem tem ouvidos, disse Jesus, ouça. Cuidado. Não siga por vistas, mas sim pela palavra, pela fé. Vamos caminhar. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3. Por não, Elaine? Claro, deve. Perfeita a sua pergunta. Só para os irmãos aqui da internet, nosso irmão está perguntando o seguinte, se os sinais, prodígios e poderes hoje é manifestação do erro de Satanás, como lidar com a situação dos milagres? Milagre, ação de Deus, e ele não usa mais a figura humana. Porque aí conduz a erro. Porque amanhã depois, se você precisar de um milagre de novo, você vai procurar quem? Vai procurar o pastor. Então, hoje, esse é o foco. Agora, você pode, como crente, orar e Deus responder a sua oração e fazer o milagre na vida de alguém? Pode. Mas significa que se aconteceu isso na sua vida em relação a um terceiro, que se você orar agora por um quarto, também vai ter que acontecer? Não. Agora, quando nós tratamos de dom de cura, que era lá no período revelacional, quem tinha o dom de cura, curava. Todo. Precisava da fé do outro para curar? Não. Aí, o exemplo clássico disso é Pedro ressuscitando Dorcas. Ou Paulo ressuscitando lá um menino, que eu não me lembro agora o nome lá. Eutico. Paulo ressuscitando o jovem lá que dormiu enquanto ele pregava, porque ele pregou demais, o menino cansou, caiu da janela, morreu, era não sei quantos andares, caiu, ele foi lá, ressuscitou o moleque, falou, ó, não dorme não, volta lá que eu ainda tenho mais um ponto para terminar. Eutico ou Dorcas tinha fé para ser ressuscitado? Precisava da fé deles? Estavam mortos. Você tem fé, Dorcas? Então ressuscita.
Eutico, você tem fé, então resolve. Não. O poder estava naquele que tinha o dom. A questão é que os dons de poderes terminam com o período revelacional. Hoje, todo crente, o justo, pode orar, e muito vale, né, a oração do justo, e Deus, na sua graça, pode ouvir a oração. Eu posso orar pela Marta, e o pedido que eu fiz a Deus, e Deus faz um milagre na vida dela, ótimo. Mas eu posso orar pela Márcia e não acontecer nada, porque é Deus quem opera. Não está mais no homem. O dom de curar hoje não existe mais. Foi um dom dentro de um período revelacional. Mais um desafio que nós já fizemos, né? Se você então se diz que tem o dom de curar, meu amigo, pelo amor de Deus, vai lá nos hospitais que estão cheios de gente com Covid e resolva o problema. Porque é a visão bíblica que quem tem o dom de curar... Meu Deus, a sombra de Pedro curava. Ele não precisava nem falar nada. É só a sombra dele passar em cima das pessoas doentes já curavam. O avental de Paulo. Então, para aqueles que creem que o dom de cura é contemporâneo, por favor, deixa eu falar para a câmera, por favor, resolva o problema da Covid. Se você tem o dom de curar. Vai lá, passa a sua sombra lá sobre a turma lá, e não vai nem de máscara, porque você não precisa disso. Irmãos, isso não existe mais. Foi fechado o período revelacional. Agora, Deus pode curar hoje? Sim, isso é milagre. Deus continua o mesmo ontem. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente. E Deus pode, até na sua graça e misericórdia, usar um dos seus servos como instrumento para orar e ser instrumento de bênção. Mas não significa que essa pessoa agora tem o dom de curar e que ela vai resolver todos os problemas. Se você voltar lá para Marcos 16, o verso 19, se não me engano, vai dizer lá, da promessa para os apóstolos, que se eles colocarem as mãos sobre enfermos, o que aconteceria com os enfermos? Eles poderão ficar curados? Diz lá. Dependendo da fé do enfermo, eles ficarão curados? Não. Lá é categórico. Se você colocar a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. Mesmo aquele que não queria ser curado, ficava curado. E você fala, pastor, mas tem alguém que não quer ficar curado? Tem, conheci gente que não quer ser curado. Porque ela usa a enfermidade como meio de vida. Então, até aí. Mas naquela época, se os apóstolos aparecessem, o cara tinha que sair correndo, porque senão ia ser curado. Lá no Senegal mesmo, a gente encontrou um monte de gente com probleminha simples de ser resolvido, problema de saúde e tal, não sei o que. Eu falo, olha, nós temos uma solução para você, nós vamos resolver seu problema. Eu falo, não, eu não quero não. Depois como que eu vou ganhar minha esmola? Então tem gente que não quer ser curado. Mas naquela época, o poder não estava na pessoa, ele estava em quem tinha o dom de cura. E se ele impusesse a mão, ficaria curado. Tudo bem? Veja por que então nasce tantas heresias, irmãos. Satanás está operando. E como nós vimos lá em Gênesis 3, desde o início. Ele engana. Olha, Deus disse que você não pode comer nada aqui. Não é? Opa, não é nada disso. Não, Deus disse que você ia morrer? Mentira, você não vai morrer nada não. Experimenta para ver. Então, muitas dessas seitas, falsas religiões, nascem pela ação e o engano do próprio inimigo. Tudo bem? Vamos lá. Mateus 24. Nós estamos num sermão profético, sermão escatológico de Jesus. Se tiver alguém com dom de curar aí, me resolva aqui minha visão aqui, que o negócio está ficando ruim cada dia, né, Paulo? Para ler aqui, pelo menos aí eu jogo isso aqui fora. Vamos lá então, Marcos 24. Perdão, Mateus 24. Tá vendo, ó? Nem com óculos mais está funcionando. Mateus 24,
verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar. A mesma coisa que Paulo vai falar lá. Para enganar, se possível, os próprios eleitos, os verdadeiros crentes. Então, por que surge tanta falsa religião, seita, e esse povo cresce? Por que cresce? Porque também é um cumprimento profético, característica dos últimos dias. E os caras vão fazer tantos prodígios, tantos sinais, que se possível, até o verdadeiro crente vai falar, mas será que não é de Deus? Rapaz, eu vi, passou na televisão, pastor. O cara estava lá. E aí o pastor chegou, tirou o paletó dele, pôs o paletó no cara, tudo cheio de ferida, pastor. E o cara tirou o paletó, e o cara estava bom. Não tinha mais nada. Isso só pode ser de Deus. Se fosse no período revelacional, certamente, irmãos, mas agora é engano. Agora é erro. E aí as pessoas, as multidões vão seguir não a Cristo e não a sua palavra, não a verdade. Não vão abraçar a verdade, mas vão abraçar a operação do erro. Esse é o nosso grande perigo, o grande desafio de fé nesses dias é permanecer fiel às Escrituras. Porque pelas nossas vistas, se fosse possível, nós seríamos enganados. Porque quando você vê um prodígio, um negócio maravilhoso, você fala, só pode ter sido Deus. E aí usa, inclusive, versos, né? Porque todo bem procede do Pai das luzes. Nada acontece de bom se não vier de Deus. Meu amigo, nós estamos vivendo o período que o próprio Deus determinou como período de engano. Do mistério da iniquidade, do erro. Deus determinou. Então o número de heresias, de seitas, falsas religiões, vai aumentar. O número vai aumentar. Porque é um cumprimento profético. Ele está falando sobre os últimos tempos. Ele está falando sobre o período, inclusive, da grande tribulação. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes, não é qualquer sinalzinho não, grandes sinais e prodígios, com o objetivo explícito de enganar, e de enganar até mesmo, se fosse possível, os crentes verdadeiros, ou os eleitos, como é dito aqui. Por isso é importante estudar mais e mais das Sagradas Escrituras. Por isso é importante, inclusive, estar atento a essas questões das seitas e falsas religiões. Então, as seitas, as falsas religiões surgem por esses fatores. O próprio pecado humano, o despreparo das pessoas, ação de Satanás e cumprimento profético. E possui algumas características semelhantes. Todas as seitas, as religiões possuem características próximas. Elaine. Não precisa se desculpar. Vamos lá. Tá. Só vou repetir por causa do pessoal da internet. A Elaine está dizendo o seguinte: se eu for num determinado grupo desse e lá eu recebo uma determinada cura proveniente de um pastor tal que está dentro desse sistema aqui de operação do erro, a minha fé
é que proporcionou isso? E qual a equação, né? Como que eu fecho essa equação diante do meu relacionamento com Deus? Tá. A ideia é o seguinte: primeiro, essa sua declaração ela já tem um detalhe que a gente tem que questionar antes. Eu sou curado por conta da minha fé. A fé pode gerar isso, essa cura, numa perspectiva bíblica de Deus, né? Como eu te dei o exemplo, eu peguei o caso máximo aqui, que é da ressurreição, e a pessoa não tem jeito de ter fé. Então, a ação miraculosa de Deus independe, inclusive, da minha fé. Se isso é aplicado no caso da ressurreição de Dorcas, e seja lá de quem for, de Lázaro, Jesus não chegou para Lázaro: Lázaro, você tem fé, Lázaro? Você acredita que você pode sair daí, meu filho? Não, ele falou: Lázaro, vem. Então, se isso aplica para um caso de máximo, vamos dizer assim, para uma ressurreição, isso aplica para qualquer outra realidade. É lógico que aquele que tem fé, ele se aproxima de Deus e Deus se aproxima dele. Mas aí nós temos 4 tipos de fé na Bíblia. E é aí que é a grande questão. Você tem a fé como crença, que é algo inato no homem. O homem é um ser religioso. Para ele, o ateu, ele tem que fazer um processo de desconstrução, porque todos nós nascemos com fé, né? Isso está inato, Deus colocou, gravou no nosso coração, na nossa consciência. Você tem a fé como dom, que é para aqueles que são crentes e recebem o dom da fé. Então, tem crente que não tem o dom da fé, porque lá, segundo Paulo, a fé é dada como ação do Espírito Santo de Deus, e ele dá conforme lhe apraz, e para um ele dá o dom de fé, outro ele dá o dom de profecia, outro ele dá o dom não sei do que. Então o dom da fé é algo diferente. Você tem a fé como virtude, que ele soma lá com o amor, né, ou a caridade e a esperança. Desses 3, a maior virtude é o amor, capítulo 13 de 1 Coríntios. E você tem a fé salvadora, que é aquela que abre o meu entendimento para reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Que é aquilo que Paulo fala: ó, você estava morto nos seus delitos e ele vos deu vida. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Essa fé não vem de vós, é presente de Deus, é Deus quem deu. Então, essa questão de entender a fé. Tem muita gente que procura determinadas seitas, religiões. Vou fazer uma cirurgia espiritual. E ela vai com fé naquilo. Que fé? Essa crença natural, essa fé de que as coisas podem acontecer e que, até cientificamente falando, comprova que produz muita coisa no seu corpo para facilitar até uma determinada cirurgia ou tratamento. A ciência já comprovou que a fé é importante no tratamento de situações. Então o que acontece? Significa que essa fé deu o start de Deus fazer a cura? Não necessariamente. Significa que porque a pessoa teve fé e aconteceu aquilo dentro daquele ambiente de operação do erro, que aquela cura não foi real? Não, foi verdadeira. Tal. Agora, se aquela situação conduz a pessoa a abraçar mais o erro, a focar mais o engano, ela vai se distanciar de Deus. Ok? Então, ela está dentro do processo da operação do erro. Ela está amando mais o erro do que a verdade. Agora, vamos supor que a pessoa passou por tudo isso, recebeu essa situação, mas Deus deu a fé salvadora para ela. E aí abriu o entendimento dela e ela diz: olha, aquilo aconteceu comigo, Deus permitiu, está dentro de uma operação do erro, Deus permitiu que isso acontecesse comigo, mas eu entendi que não é aquilo. Eu não vou focar naquilo, a minha fé não está naquilo. E se Deus não realizar nenhuma cura mais na minha vida, ou nenhum milagre mais na minha vida, eu estou vivendo na dependência de Cristo. E mesmo que dê tudo errado na minha vida a partir de agora, eu vou continuar servindo a Cristo, porque agora eu entendi. Então veja, eu posso até ter passado pela operação do erro,
Mas a partir do momento que eu recebo a fé agora salvadora e tenho um entendimento a respeito de Cristo, eu vou saber que eu não tenho mais que viver seguindo aquele pastor, ou aquele guru, ou aquele ser lá que se diz espiritualmente evoluído, que fez a cirurgia espiritual em mim, e que deu certo, e que funcionou e tudo mais. Agora, e aqueles que já receberam a fé salvadora, que têm um entendimento, portanto, das Escrituras, obviamente que eles nunca vão procurar uma situação dessa e vai aceitar a vontade de Deus na sua vida. É o que acontece com o Paulo. Paulo pediu para Deus curá-lo 3 vezes e Deus falou que não ia tirar o espinho na carne. Ele falou, gente, vamos com o espinho mesmo. E vamos viver. Porque o que é importante é a salvação em Cristo e não ser enganado, mas amar a verdade. O que aconteceu com Jó, o que aconteceu com Abacuque e com tantos outros. Então hoje, qual que é o problema de muitos cristãos? Eles acham que ser cristão, até por conta dos ensinamentos das seitas e das heresias, é ter ausência de problema de saúde, ter ausência de problema financeiro e ter ausência de problema relacional. Meu marido vai me amar sempre, mesmo sendo ele um pecador miserável. Deus não vai permitir. Né? Eu posso pôr uma empregada em casa e deixar ele sozinho, que ele nunca vai me enganar. Porque Deus não vai permitir isso. Não é nada disso, meu amigo. Você tem que... aquilo que Neemias faz, né? Você vai construir o muro, mas a espada está perto. Você vai orar para que Deus abençoe, mas vai continuar trabalhando. Então, aí quando o crente entende essa situação, essa realidade, então ele passa a viver na dependência de Deus. Se Deus fizer ou se Deus não fizer, né, ele continua sendo Deus e eu continuo sendo crente. Porque a minha esperança está nas questões celestes, está na promessa da vida eterna e nas coisas do céu, e não nas coisas terrenas. Se eu tenho uma determinada enfermidade, oro a Deus e não sou curado, faço um tratamento, não deu certo, e eu continuo com aquela enfermidade, eu vou seguir a minha vida adorando, servindo a Deus, apesar da enfermidade. Agora, aqueles que não têm esse entendimento, ele vai ficar pulando de galho em galho. E aí, por isso que foca. Agora abriu uma igreja nova, o pastor lá é mais poderoso. Curou até a AIDS lá já. Aí, opa, então vamos lá. Aí vai para lá. Aí não deu certo lá, e agora veio uma tenda aí, não sei das coisas, agora vai. Agora vai. Aí corre para lá. Essa pessoa, ela tem fé, mas não é a fé salvadora que a conduziu a entender sobre a graça e sobre a salvação em Cristo Jesus. Por isso, ela vai continuar participando da operação do erro. Não sei se eu consegui te responder, tá? Mas é por aí. Vamos lá, irmãos. A gente está aqui com o tempo meio em cima, mas vamos terminar isso hoje? Claro, Beth. Sim. O período revelacional termina com o Apocalipse. Então, tudo que aconteceu, o Apocalipse foi escrito por volta do ano 100, que é o que fala também do período apostólico. O apóstolo João morreu por volta... depois de registrar o Apocalipse, então por volta do ano 100, 100 e alguma coisa. Então esse período, historicamente falando, é o período revelacional. Paulo, segundo a própria Escritura revela e registra, ele foi chamado fora de tempo, mas foi chamado pelo próprio Cristo, teve uma experiência com o Cristo e foi chamado, o próprio Deus, quando fala para Ananias, antes da conversão de Paulo, Deus chega para Ananias, que era um servo de Deus, e fala para Ananias, Ananias, vai lá até a rua direita, assim, tarará, Saulo está lá, ele está cego, você vai orar por ele. Ananias, Senhor, mas o cara está matando cristão. Eu falo, mas eu estou te mandando. E você vai orar por ele vai ficar curado, e ele vai entender o quanto ele precisa sofrer por minha causa, porque eu tenho chamado ele para pregar para judeus e para gentios. Então, você vê o próprio Deus, no período revelacional, deixando claro para a igreja, e inclusive para Paulo, que ele estava sendo chamado para ser apóstolo. E aí os sinais que Paulo fazia, servia de credencial para confirmar que ele foi agregado no colégio apostólico. Então, Paulo fazia parte dos apóstolos? Sim, mesmo fora de tempo. Só que dentro ainda do período revelacional.
Depois que João morreu, que foi o último apóstolo, fecha-se o período revelacional, não acrescenta e não tira nada. O que nós temos é isso aqui. Amém? Beleza? Então vamos lá, irmãos. Fechando aqui as características da seita. Primeiro, a Bíblia não é a única regra de fé e prática para eles. Eles sempre têm que acrescentar alguma coisa. É nova revelação, tradições, nova experiência sobrenatural. Segunda característica geral, Jesus Cristo não é o centro e geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa de um santo, você precisa de um expedito que trata de todas as causas, você precisa de Maria, você precisa de alguém a mais, porque coitado de Cristo, não dá conta, né? É muita coisa. Geralmente é alguma coisa assim, tá? Você precisa do escrito de mais alguém, você precisa da revelação de mais alguém, por aí vai. A salvação não é pela graça de Deus. O homem deve esforçar-se para obter a salvação, ou guardando práticas cerimoniais, ou adquirindo objetos sagrados, ou algum rito necessário. Porque se você não fizer isso, você não é salvo. A interpretação da liderança e ou os seus novos escritos têm autoridade maior do que a Bíblia. A Bíblia diz isso, mas eu recebi do Senhor algo diferente e é isso que está valendo. A autoridade da liderança ou da própria denominação supera as Escrituras. A Bíblia ensina isso, mas aqui nós fazemos diferente, porque nós recebemos uma revelação a mais e outra. Eu sou o representante direto de Deus, sou o líder, sou o representante direto de Deus, e estou falando para vocês que isso aqui agora não vale mais, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Nós precisamos fazer aqui uma atualização e entender diferente das Escrituras. Carimba que aceita, né, Paulinho? Vamos lá. Não seguem um padrão coerente na interpretação bíblica. Coisa simples, irmãos. A Bíblia é escrita em gêneros literários diferentes. Eu pego, por exemplo, provérbios, que são princípios para o dia a dia, dentro de uma probabilidade, e coloco como promessa. Ou eu pego escritos de livros históricos que registram a história e coloco como promessa. Eu já vi gente usando textos de Isaías, de Jeremias, que fala de promessas sobre o Messias, aplicando para si. Eis que chamarei o meu servo, ele pregará, Isaías, né? Dará visão aos cegos, aqui, Deus me chamou para o ministério com esse texto, pastor. Falei, você é Jesus agora? Pega texto fora de contexto, aplica-se de modo errado, pega lá Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é um registro histórico, coloca como se fosse promessa. Pastor, meu filho, bandido, traficante, morreu, foi baleado pela polícia, mas como Jesus, a palavra de Deus diz que se eu creio vai ser salvo eu e minha casa, então ele morreu lá no pecado, mas vai ser salvo. Não vai, meu amigo, não vai ser salvo. Aquilo lá não é promessa, aquilo foi o registro para o carcereiro e que foi cumprido na vida do carcereiro e pronto, acabou. É que muita gente gosta de ser enganado e viver no engano, mas aquilo lá não é promessa, aquilo lá é um registro histórico. Aí. O que eu vou falar para você? Geralmente usam textos isolados para fundamentar as suas crenças. Não pega a Bíblia como um todo. Ok? Então essas são 5 características aí específicas de seitas. Alguma pergunta, irmãos? Sim, de certa forma a gente fecha então essa parte introdutória. A partir da semana que vem, aí nós vamos começar a trabalhar com seitas, falsas religiões ou outras religiões mais especificamente. Tá certo? Talvez a gente comece ainda com algumas filosofias, né, primeiro, seguindo aqui o exemplo de Paulo que nós lemos no início, tratando aí de algumas dessas filosofias contemporâneas, e aí depois vamos tratar de religiões específicas, tá? Na sequência.